Esperar só todo mundo conectar. Bom dia, todo mundo. Vamos só. Bom dia a todos. Então, Bom pontualmente, no horário de Brasília aí. Bom dia. Bom dia. Antes da gente começar, eu queria primeiro agradecer a todo mundo, né? Para mim é uma honra estar com vocês aqui. Lembrar que eu não sou profissional de live. Fala bem. Valeu, Fabão, mas peço desculpa por qualquer erro, né, que venha acontecer aqui. Temos duas empresas de capital aberto, então vocês fiquem à vontade se a pergunta foi indigesta, porque na prática mesmo o que a gente quer aqui é inspirar, ajudar. A grande meta é se uma, duas, três pessoas estiverem conosco, tiverem um insight, para mim é o suficiente. E o grande ponto que me culminou a trazer esse encontro com vocês, a Tenco hoje tem 1.800 lojistas. O Fabrício vai falar um pouco sobre isso mais para frente, eu vou provocá-lo de forma efetiva, né, comandante? E estamos tendo muitos problemas, né? Temos fechamento de loja. Então, a gente hoje sente em 10 estados, em 10 cidades e 13 estados, os nossos 14 shoppings, problemas reais. Então, aqui é apartidário, tá? Nós estamos com um grande objetivo, bater um papo leve, ping-pong. Eu vou passar agora a apresentar cada um de vocês para a gente evitar procrastinação, porque esse grupo aqui é um grupo seleto de execução e resultado, então eu dispenso a questão da vaidade. E depois que eu fizer a apresentação que a gente construiu aí, rapidamente eu vou passar em ordem de idade, né? A gente começa aí do mais velho, estou brincando, né? Escolhe aí do primeiro para o último um minutinho para ver quais são as expectativas. E, galera, bater um papo, tá? Aí eu vou ser o que eu sou, todos vocês eu conheço, então eu tenho liberdade, então aqui é ajudar, tá bom? Um número... Renato, não está no Face ainda, né? Estava olhando aqui. Eu não sei. Eu acho que está. Eu acho que já está. Eu recebi aqui 2, ok, está. Já está no Face, não. O Facebook vai direcionar para o YouTube. Tá só no YouTube. Tá, mas eu não... Deixa eu te mandar. Achei o link aqui. Tá, tranquilo. Aí, ó. Mandar agora. Live, real time. Aqui, ó, esse link aí é o do YouTube. Manda para cá também, Renato, por favor. É isso aí, manda para aqui também, Renato. Manda para todo mundo. Por favor. Vocês estão me escutando aí? Estamos te escutando. Estamos escutando, doutor. E aí, tudo bem? Bom dia. Tem os links aqui, ó. Então, link. Amaral, Ronald. Ô, Ronald, depois você responde, mas o pessoal falou se quem participa da live ganha assinatura aí de camarão. Ganha, open bar de camarão, open food, né? Entrega no Brasil inteiro. Entregue rápido. Cuidado com essas tem o Coco Bambu aqui do lado de casa, em Porto Alegre. Tá tendo que entregar e rápido, viu? Senão, é o único meio de venda agora. Doutor, cuidado. Ronald, mandei o link. Quem falta? Marino. Marino Ambev. Marino Cervejaria Ambev. Grande, Cônica. Ícone. Deixa eu ver quem faltou. Mandei para todos vocês. Gente, vamos lá. Então, o plano começamos agora 10h33, terminamos 11h33. 11h33, o que eu digo é considerações finais, tá? E aí a gente termina pontualmente 11h43, o link cai. Tem uma pessoa aí que eu chamo de Lombardi, que está atrás desse link da Tenco aí, que ele derruba, que é o Rodrigo Rios, é o nosso líder de inteligência de mercado. A gente brinca que ele é o nosso cara aqui das ciências exatas da Al-Qaeda, né? O cara faz tudo no computador, então deixa ele aí. Senhores, para contextualizar, o Brasil, em dezembro do ano passado, o índice de confiança do consumidor estava em 93,5. O último número que eu tenho, né, ele está em 58. Os casos desse momento de exceção, né, como o Ribas falou ontem, que a gente está vivendo, que é esse que o Alberto Serrentino chama de transformação dessa, né, pandemia que nós estamos vivendo, já está em 3.330.000. O Brasil com 87.200. Já tem recuperados pelo mundo 1.053.000. No Brasil, 36.000. Eu sinto por todos que a gente perdeu.
são números também expressivos, mas a dor é imensa, individual. Eu não estou aqui para falar sobre definitivamente esse ponto. Eu começo com o Fabrício. O Fabrício, ele é líder hoje da Tenco. A Tenco tem um faturamento estimado aí entre condomínio, FPP, aluguel, que é o que mede uma empresa de shoppings na casa aí de 400 milhões. A gente tem 16 shoppings pelo Brasil, a gente administra 14 próprios, 2 terceiros. É um time de 700 pessoas e o time eu quero fazer uma correlação com famílias. Então, se a gente pega uma família média de 3 pessoas, está debaixo aí do guarda-chuva do Fabrício, aí, 2.100 pessoas. Idade da Tenco, 31 anos. Ela cresceu muito aí nos últimos tempos nesse cenário de crise, o que foi muito difícil, tá, gente? Então, o Fabrício vai falar um pouco disso. Obrigado, Fabrício. Daqui a pouco eu passo para vocês, se você se apresenta e fala o objetivo. Fábio Fátio, um dos grandes líderes aí que a Tenco me deu a oportunidade de conhecer. A Renner hoje, entre Camicado, Renner, Yukon e a nova, que me fugiu o nome, Fábio, aquela de oversize, já tem Ashwagandha. Ashwa e Realize, que é financeira também. Perfeito. 603 lojas, um faturamento estimado, gente, se eu estiver errando os números em detalhes, vocês me desculpem, entre 8,5 bi ano passado. Um time mais ou menos de 17 mil pessoas, segue aí com vezes 3, né, seguindo a mesma regra. Mais de 23 mil, Renato. Mais de 23, então na mesma regra, quase 70 mil pessoas que estão debaixo do guarda-chuva. Uma das grandes iniciativas da Renner, talvez uma das mais diferentes, foi o voto de não demissão. Eu vou passar aí para o Fábio para ele falar o que no cenário econômico que a gente vive, talvez foi uma das poucas empresas que fez isso. E Ribas, não fica preocupado não, que eu vou relembrar o que o professor Falcone falou na live com os 2 mitos brasileiros, na minha opinião, hoje fizeram o IPO em Nova York, que ele já demitiu, ele já suspendeu o contrato e ele também reduziu projeção de receita. Então, vai ser um bate-papo bom aqui. A gente tem 2 realidades, uma empresa muito humana, encantando, uma empresa de método que tem que sobreviver. Então, vai chegar a sua hora, pegando o Ribas aí. Número de lojas, né? O Ribas está com pouca loja atualmente, 4 lojas apenas, um faturamento de mais ou menos 700 milhões, porque é uma consultoria, tá, gente? A Falcone, o Ribas é um dos sócios, está há quase 20 anos na empresa, um das referências. São 4 escritórios, né, Renato? São Paulo, Belo Horizonte, México e Estados Unidos. Perfeito. É um time aí de quase 600 pessoas, seguindo a mesma regra, 1.800 pessoas no guarda-chuva da família. Talvez aí uma das consultorias mais respeitadas no mundo, do que eu chamo de mão na massa. É uma coisa que eu acho impressionante o que a Falcone fez. Pelo Brasil, o professor, para mim, ele está entre umas referências, e eu brinco que ele tem um método sagrado de transformação através de planejamento e método que vou passar para você, Ribas. E aí eu tenho o Marino. Marino Lima, de todos vocês, é o que eu tenho menos relacionamento. Eu tive uma oportunidade de conhecê-lo através do José Felipe, que é um amigo, um sócio meu, uma empresa de bebidas que eu estou usando um pouquinho. E o Marino, ele lidera Minas Gerais, só para vocês terem uma estimativa, Marino, se eu estiver falando errado, é em torno de 7 bi de faturamento. Mais ou menos, eu não sei o número de famílias, porque eu tenho um total da Ambev aqui. A Ambev hoje estava com mais ou menos 40 mil pessoas, vezes 13, 120 mil pessoas nas famílias, um faturamento anual de 52 bi, e está no segmento há 21 anos, né? A cervejaria Ambev consolidando, falando do Brasil. Ronald dispensa comentários, talvez o cara mais famoso em live aí, né, nos tempos modernos. Comandante, sem vaidade, hein? Alinhei com você ontem, filho da puta. O negócio aqui então, 1 bi de faturamento. Conheci esse cara aí quando ele andava de Uber, hoje ele anda andando de Uber. Morava em Albergue, andava de Uber. O época, hein? 4 mil pessoas no time. Ronald, eu não sei se esse número está correto, tá? A gente subiu aqui. Hoje a gente tem pouco mais de 6.200 pessoas diretos, né? Empregos diretos. Na mesma regra, vezes 3, quase 20 mil pessoas. E o Ronald, hoje, ele é o sócio fundador. Quando eu tive o prazer de conhecer o Ronald no insight do nosso presidente na época de trazer para recuperar um shopping aqui em Belo Horizonte, eles tinham na casa ali 17 restaurantes, hoje ele está beirando 43. Então é bacana, vai falar um pouquinho desse segmento que teve que se transformar muito rápido. E por último, não menos importante, o cara com o maior número de seguidores aqui, e depois eu passo para iniciar com o Fabrício, o José Felipe, que para mim é talvez um dos caras mais ousados desse grupo. Ele sonhou em fazer a melhor cerveja do mundo, ele fez, ele foi sócio do Jorge Paulemo, abriu mão de tudo, e agora ele
vive de falar de saúde mental, mas, Zé, nós vamos bater um papo sobre a mídia social, né? Isso tudo é verdade, até que esse mês passado você saiu da mídia social e voltou. Então, nós vamos abordar com você essa resiliência do empreendedor aí, né? Porque abrir capital é fácil, né? Aguentar a opinião pública é difícil. Gente, dado aí a introdução, nós gastamos em torno de 7 minutos nela. Eu começo com o Fabrício. Ô, Fabrício, eu vou te passar a bola. Minha expectativa, tá, gente? Ping-pong, não tem muita regra, 3 pilares que eu quero passar. Falar de sobreviver na prática, então vai ter uma pergunta aqui, outra ali de como está sobrevivendo a empresa de vocês. Essa transformação, né, o que foi feita e o que fica de aprendizado que as empresas vão ter. E, de verdade, gente, no final, uma grande mensagem de otimismo. O Hugo, que é o nosso líder de TI, que fez a conexão para a gente, antes da gente entrar aqui, ele falou assim, Renato, está muito difícil, porque minha cabeça é assim, eu acordo de manhã com o noticiário falando, sai de casa, eu durmo no final do dia, não, fica dentro de casa. E a minha cabeça acelera, eu estou pedalando dentro de casa, então, assim, nós estamos vivendo, assim, extremos todos os dias, né? Então, no final, assim, uma mensagem, porque se vocês estão aqui, vocês são referências, são resilientes, é só mais um pouquinho, né, gente? Só mais um pouquinho. Eu faço montanhismo há 20 anos, então só mais um pouquinho e ver onde que vai chegar. Então, no final, é isso que eu quero, eu espero. Fabrício, naquela sua objetividade e maestria, o que você espera daqui? E o que foi o principal ponto na Tenco de sobrevivência prática, tá, Fabrício? Sem loucubrar, sem dourar a pílula. Qual foi? Soube lá no dia 12 de março que o trem estava derretendo, as nossas receitas caindo. Então, sua expectativa com esse bate-papo e qual foi a sua primeira ação? E bom dia, Renato, e bom dia a todos os colegas aqui. Prazer aqui estar com vocês hoje. Então, fazendo esse ping-pong aqui com o Renato, que todo mundo sabe que ele é acelerado, eu vou responder o seguinte, Renato. Eu acho que primeiro, o que eu espero aqui hoje? Eu espero a gente estar iniciando aqui hoje algo que a gente possa fazer sempre. Porque o que eu tenho aprendido, né, como pessoa, como profissional, nesse momento que a gente está vivendo. São muitas oportunidades que a gente está capturando que a gente não fazia antes. A gente, por algum motivo ou outro, a gente tinha, né, a gente se dava o conforto de não buscar algumas oportunidades. Por exemplo, né, todos nós aqui praticamente os conhecemos. Eu só não conheço aqui o Marino e o Ribas. Estou conhecendo aqui hoje, prazer para os dois. Mas a gente nunca sentou, né, para trocar uma ideia, para falar de negócio, se complementar. E eu acho que o que eu espero aqui hoje é uma complementação muito grande e eu estou aqui 100% para também me doar de informação. O que foi bastante importante na Tenco, que eu colocaria como um dos pontos importantes aqui para a gente passar esse momento difícil. Primeiro, Renato, foi a gente se antecipar. A gente, primeiro, como um time, né? Como nós aí, o time Garden, que todo mundo sabe o tanto que a gente busca aqui dentro da nossa companhia, né? Esse trabalho em equipe, essa valorização do nosso time, a gente se conversou muito. Então, eu acho que um dos pontos que foram um grande diferencial para a gente entrar nesse momento, né, de superação foi a gente estar muito conectado com todas as partes da empresa. Então, a gente, todos os dias, a primeira coisa que a gente fazia era uma atualização através de um comitê que a gente chamava de comitê amplo, que o objetivo dele era não ter pauta, era ter informação e atualização. Então, tema livre, vem aqui, fala o que você está sentindo, vem aqui e traz para a gente todo o termômetro do negócio, para a gente alimentar outros comitês e tomar as decisões que a gente precisava de tomar. Então, o nível de informação ele foi muito rápido, ele foi muito veloz e a gente tinha um termômetro muito grande de cada empreendimento, de cada ponto, porque realmente eram realidades muito diferentes. Eu estava, ao mesmo tempo, né, tendo uma discussão de Santa Catarina e do outro lado, tendo uma discussão de Boa Vista, Roraima. E o outro ponto foi ser pragmático, né? Acho que a gente, no momento, né, que precisou, a gente tomou as decisões que realmente eram relevantes e que faziam a diferença para passar aquele momento. E só para fechar, o que para mim tem sido, né, um motivo de bastante trabalho aqui de todo o time. São nessas horas que a gente constrói e fortalece as parcerias. Então, eu, né, sem fazer nenhum merchan,
mas para mim essa pandemia ela foi um termômetro do nível de relacionamento que a gente tem com os nossos parceiros, com os nossos clientes, porque a gente tem se ajudado muito. Então, né, tem aqui 2 grandes clientes nossos, o Ronald com o Coco Bambu, o Fábio, e né, os nossos times têm conversado muito e a gente tem conseguido achar o equilíbrio. Eu acho que neste momento é o momento das empresas se acharem no equilíbrio. Ninguém precisa ganhar do outro. Acho que todo mundo tem que se ajudar e achar o seu equilíbrio, porque é assim que nós vamos vencer, não só na sua empresa, mas como país. Então, essa busca do equilíbrio é um grande aprendizado, Renato. Primeiro, obrigado, Fabrício. Gente, eu vou tirar um pouco do obrigado, tal, passar aqui a bola já para o Fábio, porque ele é cliente, mas não é porque é cliente que nós estamos dando mole, né, comandante? Porque o pedidinho que eles fizeram foi duro, né? Isenção, igual o Ronald. O Ronald tem essa cara de bonzinho. Outro dia mandou uma mensagem aqui, Renato, o Ronald me paga um valor, gente. Ele falou assim, é de graça. Eu falei, Ronald, de graça, meu amigo. Não é nem live mais. Eu tenho que fazer pelo Zoom ontem, $1.000. Aí nós jogamos para o YouTube. Por isso está dando errado o link aí, gente. O trem custou caro, não dá para pagar. Aí estamos aí nessa confusão, mas vamos melhorar. Fábio, passa a bola então para você aí. O que é a expectativa desse bate-papo, né? Que a gente está nivelando, o que eu quero poder direcionar as perguntas. E o que no momento que você viu que não tinha jeito, que tinha que ir para o isolamento, fechar tudo, mudar o modelo de trabalho, como é que foi? O Fabrício ele usou um termo de comitê, tema livre, tentar acelerar, tentar nivelar. Eu sou muito pragmático, talvez um dos caras mais calmos que eu conheço do setor, mais planejado. O melhor presente que eu tenho é o livro até hoje que você me deu, que é o Walk the Talk, que para mim eu tento fazer liderança pelo exemplo, mas é muito difícil, né? Muito difícil. Então, como é que é? Expectativa e qual foi a primeira ação aí, sendo liderança pelo exemplo, que eu acredito que você é um líder que faz pelo exemplo. Bom, Renato, obrigado. Acho que a gente se conhece há bastante tempo aí e admiro muito. Até obrigado também pelos textos que você tem mandado. Renato, cara super ativo, né? Tem mandado textos e vídeos excelentes. A gente recebe de todo mundo um monte de coisa, mas os dele eu olho com carinho, porque vários eu já usei até para compartilhar com o time. Muito bom, né? Com muita qualidade. E acho que muitas das coisas que a gente fez foram muito parecidas com o que vocês fizeram, né? Acho que concordo muito com o Fabrício aí na parte do equilíbrio, né? A gente tem que ter muita serenidade, muito equilíbrio, sair dessa polarização e achar as melhores soluções, né? Então, na Renner, o que a gente fez desde o início? A gente já vinha monitorando há bastante tempo a Ásia, né? Porque a gente tem uma equipe, a gente tem 60 pessoas trabalhando no escritório em Xangai. Fora isso, a gente acompanha tendências de moda, no caso, né? No hemisfério norte, na Europa, que foi a segunda onda ali. Então, a gente vinha acompanhando não só as tendências de moda, mas a tendência da crise que vinha se evoluindo, tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista da economia. E monitorando as boas práticas, o que estava dando certo, o que estava dando errado, o que fizeram que deu errado, para a gente entendendo o que fazer. Montamos já em fevereiro, né, um comitê de crise, mas muito do ponto de vista de saúde, né, para já elencar as principais ações. Já começamos no início, reduzir viagens, depois bloqueamos viagens. A gente já estava em home office com algumas equipes antes de crise, sorte, né, mas eu acho que quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem. A gente já tinha equipes trabalhando em home office há muito tempo. E, na verdade, um mês antes, a gente startou uma campanha para usar mais o home office. Então, quando veio a crise, foi muito fácil a gente ir para o home office, né, quem podia. E começamos a monitorar ali, principalmente, né, que o Fabrício citou, dia 12 de março. Né? 12 de março foi como a gente começou a sentir mais fortemente a queda de consumo, né? A queda de fluxo, a queda nas vendas. Né? Foi para vocês, foi para a gente também, deve ter sido para todos os colegas que estão nos ouvindo aí. E ali a gente começou a aumentar o nosso comitê de crise. Ele saiu de um ponto de vista mais de só saúde e entrou para um ponto de vista mais global. Né? Aí eu passei a liderar esse comitê de crise com 35 principais executivos. Né? Normalmente a gente fala, puxa, tem que ser um grupo pequeno. A gente fez 2 comitês. A gente tem todo dia até hoje, né? Até hoje de manhã, os 35 principais executivos da empresa. Alguns são os diretores, gerentes gerais, outros são especialistas em alguns dos temas que a gente está atacando. Né? Então, 35 pessoas se reúnem todo dia de manhã cedo. Depois a gente sai para o nosso núcleo duro, né, que são os 6 principais executivos da empresa, e a gente debate algumas coisas que ficaram ali.
e o time se divide em squads, né? Se divide em frentes de trabalho. Todos os líderes das frentes de trabalho estão nesse grupo de 35 e mais alguns importantes para as frentes. Então a gente alinha, agrupa um pouquinho mais, espalha e reúne de novo, todo dia, né? Isso desde o dia 12. Do dia 12 a gente começou a sentir, dia 15 principalmente despencou, né? Aí no dia 15 a gente começou a conversar com alguns varejistas e com shopping centers também, falando, puxa, a venda está despencando, a gente vê boas práticas em alguns países do isolamento para tentar achatar essa curva, o que protege tanto do ponto de vista de saúde quanto do ponto de vista econômico, porque uma grande preocupação que a gente tinha é que se não achatasse a curva também, além da gente ter um impacto muito pior, né, em número de óbitos na saúde, a gente também teria um impacto muito pior econômico, né, porque uma coisa está atrelada à outra. Por mais que tenha aquelas polarizações de um ou outro, não é um é outro. É que às vezes a gente tenta ter as soluções mais fáceis. Não existe solução fácil, gente. A gente tem que ter as soluções que ataquem os dois problemas. E elas não são fáceis. A gente tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, ninguém tem certeza de nada, mas as fáceis não são as que servem. Não é abrir tudo, não é fechar tudo. Acho que a gente tem que ter critérios, parâmetros, protocolos. E a gente se reuniu então no dia 15, começamos a tentar conversar com alguns varejistas. Puxa, vamos fechar, a receita já caiu muito, vamos fechar. Os shopping centers até disseram, Fábio, se vocês quiserem fechar, a gente entende, a gente também acha que tem que fechar, mas a gente também não pode forçar, tem gente que quer ficar. Eu falei, tá, fizemos uma reunião. Chegou no dia 18, a receita despencou mais ainda. A gente falou, puxa, não faz nem sentido ficar aberto. E aí a gente se reuniu ali num grupo e falou, bom, se a gente não está conseguindo convencer na fala, e é o que você falou, Renato, do walking the talk, a gente tem uma crença muito forte lá de liderar pelo exemplo. Não tem que falar, tem que fazer. Você tem que praticar o que você acredita. E a gente se questionou disso e falou, poxa, por mais polêmico que seja, vamos praticar o que a gente acredita. Vamos tentar dar o exemplo, no caso, e vamos ver o que acontece. Porque a gente sentiu que tinha gente na dúvida, tal, não vamos falar para fazer, vamos fazer. E a gente saiu no dia 18, a gente fechou metade das nossas lojas, comunicou metade das nossas lojas, iniciamos o fechamento. No dia 19, 100% das nossas lojas no Brasil, Argentina e Uruguai, em todos os estados, onde não tinha decreto, os decretos estavam começando naquela época, fechamos em todo o Brasil. À noite já vieram grandes cadeias fechando. Porque como você está sendo rico nas suas colocações e como um bom planejador que executa, você está vindo na trajetória, num timeline. Eu quero pegar o Marinho e eu vou voltar no você, porque eu quero pegar o Marinho no seguinte, você falou uma coisa que para mim funciona, que você tem caixa e o seu caixa é produto e você tem os times que você pode pôr em casa e o e-commerce funciona. Eu vou para o Marino aqui, mas eu volto, tá? Eu volto. Você me dá licença aqui, eu só vou dar um pulo ali no Marino. Marino, como é que a Ambev fez? Porque eu sei que vocês vivem de ponto de venda. O Fabão colocou aqui que ele teve que tirar o time de campo porque o walk the talk lá é muito forte, mas o walk the talk de vocês talvez seja mais forte, vocês são agressivos, e aí? Como é que a Ambev, que está aí nesse momento de transformação, você pega, depois eu vou bater a bola, e aí? Como é que eu faço a sobrevivência e sua expectativa aqui, o que eu posso te ajudar a extrair dessas feras que estão aqui com você? Legal, bacana. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade. Cara, a expectativa é aprender. Eu ouvi o Fábio, o Alexandre, o Ronald, o Fabrício, o Zé. Isso aqui, como o Fábio falou, a gente tem lido muita coisa, aprendido muita coisa, mas está aqui batendo essa bola, então, baita oportunidade. Cara, na Ambev, como é que foi? A gente, obviamente, a Ambev aqui Brasil, mas a gente é parte da IBI Global, então a gente já vinha acompanhando realmente o que estava acontecendo no mundo inteiro, principalmente na China. A gente tem uma operação lá na China. E aí isso fez a gente ser muito ágil também na movimentação. Então, a gente também montou um comitê de crise. Esse comitê já estava de pé, na verdade, ali no começo de março, porque a gente estava vendo o que estava acontecendo e estava acompanhando o que estava acontecendo aqui no Brasil. E o grande aprendizado dos outros lugares era que esse negócio acontece em estágios. Primeiro tem uma fase meio de negação, onde você acha que não vai acontecer, depois você compreende o problema, e depois você começa a olhar o que tem que fazer, e aí tem as outras fases que estão mais para frente ainda. Mas o que a gente fez aqui desde o começo, e nessa
foi exatamente nessa data aí, no final de semana, do dia 13 e 14, que a gente viu que era necessário tomar medidas mais proativas. Agora, tudo que a gente fez, Renato, acho que isso é bacana dividir, a gente definiu 3 grandes pilares para tomar todas as decisões. Então, esse comitê de crise já estava funcionando, se encontrando diariamente, mais uma vez por dia, mas com 3 grandes prioridades. Gente, cara, isso é parte fundamental da nossa cultura. Você falou, Ambev tem 20 anos, mas se pensar Brahma, foi lá em 88, tem mais do que isso, tem 30. Cara, nosso negócio tem 130 anos, é um negócio de gente, criação de gente. Então, assim, pilar 1, gente, garantir a segurança da nossa gente, não só a segurança física, a saúde, mas a segurança psicológica também, porque nesse momento de muita incerteza, segurança psicológica é fundamental. Então, todas as decisões com foco em gente. Um outro pilar muito importante, o pilar de comunidade, sociedade, porque nós aqui fazemos parte da comunidade, nossos clientes fazem parte da comunidade, nossos consumidores fazem parte da comunidade, e nós, como companhia, dado o nosso tamanho, a gente tem um papel fundamental na comunidade. Então, a gente tem que ser protagonista também, principalmente no Brasil, onde a gente sabe que tem várias dificuldades até do poder público conseguir endereçar todos os problemas ou todas as necessidades das comunidades. Então, outro pilar muito grande de comunidade, sociedade, e um outro pilar de negócio, de sobrevivência de negócio, porque também se o negócio não sobrevive, você não consegue ajudar a sua gente, não consegue impactar positivamente a comunidade. Então, foram esses os 3 grandes pilares aí. E aí, obviamente, nesse momento, o primeiro lá que é o mais rápido na sua pergunta, o que foi a primeira coisa que a gente fez? Cara, pensar em gente, e mesmo no nosso negócio aqui, Renato, obviamente, quem pode trabalhar de casa mais rápido, a gente já colocou antes, e mesmo o time de vendas que estava na rua no dia a dia, em algum momento a gente também colocou ele para trabalhar de casa, pelo telefone, facilitou, assim como o Fábio falou, a gente já vem numa jornada digital que ajudou a gente, então a gente não tem só o canal de venda pelo vendedor que está lá visitando presencialmente, mas a gente tem um canal de venda pelo telefone, já tem um portal, então a gente fez isso. E aí foi tomando outras medidas para ajudar a sociedade, os nossos consumidores, de ajudar um boteco, apoiar um restaurante, tudo que a gente fez também de álcool gel, de máscara, enfim, as coisas foram evoluindo. E para o nosso negócio, pensando em sobrevivência do negócio, acho que isso é muito importante, mas pensando no nosso negócio também dentro de um ecossistema. Eu acho que esse é o grande ponto, porque não é só sobrevivência de cortar custo, mas é sobrevivência de entender a saúde financeira do nosso ponto de venda. Como é que está acontecendo? Como é que eu ajudo ele? Como é que eu posso ser proativo também para sobreviver o nosso negócio, não como Ambev, mas como ecossistema, porque não só integrando o ecossistema, mas trabalhando junto. Tinha uma coisa muito bacana que o Fabrício falou. Cara, é impressionante como essa conscientização, onde nenhuma parte fica de pé sozinha, se outras caírem. Então, assim, o sentimento, essa conscientização de comunidade e ecossistema é muito forte. Então, a gente vê isso acontecendo em todos esses pilares, no pilar de gente, no pilar de sociedade e mesmo no pilar de negócio, tá? Então, e aí tem milhões de iniciativas aqui. Eu posso me alongar, mas então, peraí. Você sabe que eu tô aqui para apimentar, né? Eu tô deixando primeiro os mais gabaritados e agora eu vou pôr os caras que põem fogo no jogo. Eu tô colocando aqui no linguajar do mineiro, nós estamos colocando o Neto Berola agora e daqui a pouco nós vamos pôr o Leandro Donizete no meio de campo. Agora tem o Neto Berola. Se vier pergunta difícil, vai travar a internet aqui, André. Eu não vou te fazer pergunta difícil. Eu vou desconstruir a sua fala. Ô, Ronald, esses caras aí têm tudo formação executiva, né? MBA, trajetória. E você é um cara que comprava camarão ali, né, comandante? No bairro da frente, que o Afrânio chegou para você, ó, vai lá para São Paulo, filho, e arruma um espaço lá. E a hora que acabou o dia, você estava indo embora, filho, Deus te ajudou. Então, assim, a realidade deles é distinta. Então, o que eu queria que você falasse para eles? O mundo real da galera aí, ó, você tem 104 sócios. É importante, sim, ter uma trajetória de tomar decisão, mas eu acho, tem um japonês que eu admiro, que eu ganhei do presidente da DAIS um livro, que ele fala, empresa acima de tudo, tá certo? Então, empresa acima de tudo, e depois você vai começar. Para a empresa ficar de pé, precisa do dinheiro. Como é que vocês, no Coco Bambu, que é uma empresa que valoriza a meritocracia, assim, de fora da curva, porque o sócio só recebe, se dá, para vocês saberem, gente, o Coco Bambu, qualquer cancelamento de nota, que é perder uma receita no restaurante, tem que ser um dos sócios para assinar. Não sei se eles mudaram isso, até antes da pandemia era assim. Recebimento de mercadoria, todos os procedimentos que envolvem dinheiro, perda de dinheiro, ganho de faturamento, tem que ser feito diretamente por sócio. A gente não delega para nenhum funcionário, justamente para ter essa característica de
de dono na barriga no balcão e o dono tomando conta de tudo, né? 24 horas. Então, vamos lá. Vocês, no dia que o trem estourou, e não sei se todos sabem, talvez da live aqui, o único que teve coronavírus e já não tem mais, né, é o Ronald. O Ronald já foi Tô imune agora. Está imune. Tá? O Zé teve na China no período, ele vai falar sobre isso também, no epicentro lá, mas ele não teve, né, não diagnosticado, acredito que não teve. E aí o Ronald, como é que vocês fizeram, cara? Como é que foi? Vocês fecharam tudo, receita recorrente, o caixa é dinâmico? Na prática, começou de uma forma que a receita caiu bruscamente, como o Fábio falou, e a gente já viu logo que... Porque assim, você tem um problema de perda de faturamento, mas também você tem que ver as suas contas internas. Uma vez eu falei isso para o Renato, pelo menos na minha concepção e na ótica da gente, se você tem um negócio que tem mais ou menos um lucro líquido de 10%, é muito mais fácil você, por conta própria, economizar R$1 do que faturar 10, principalmente no cenário atual. Então, a gente já tem esse histórico de atacar muitas despesas, de ter muito essa cultura de ser controlado. A gente fez um plano de ação tendo em vista que a gente ia perder muita receita, né, já que as lojas tiveram que fechar. No cenário anterior, 95% do nosso faturamento era nas lojas, né, e 5% era só decorrente de delivery. Então, o primeiro plano de ação foi o seguinte: a gente tentou demitir o mínimo possível, mas fez demissões numa primeira etapa de pouca gente, de uns contratos de experiências iniciais, que pessoas tinham sido contratadas há pouco tempo, e fez uma grande avaliação das despesas que já eram feitas. Então, renegociações de contratos para enxugar a máquina o máximo possível. Porque em momentos de bonança, né, que as lojas sempre faturam bem, tudo, quer queira ou não, existem alguns confortos. Mas na hora que você está se afogando e vai morrer, você se agarra até com cabo de vassoura para não se afogar. Entendeu? Então, a gente cortou tudo que era tido como não essencial, segurou todas as despesas, reduziu a máquina ao máximo possível e fez esse plano de ação de fomentar a venda do delivery, né? Que a gente acabou dando um incremento, mas que não é de longe suficiente para manter a operação. As nossas operações, elas são juridicamente, administrativamente e financeiramente independentes. Então, elas têm caixas próprias. Então, elas têm autonomias diferentes ao longo dessa crise. Então, os planos de ação para cada unidade foram adotados de forma diferente. Algumas tiveram que ter movimentações mais drásticas do que outras, justamente por conta dessa autonomia de caixa. Mas as ações práticas foram esse ataque das despesas, tendo em vista que o faturamento você não tem como faturar, não tem como se reinventar, de certo modo, até certo ponto. A gente acabou procurando se adaptar rápido à mudança, criando formatos como o drive-thru, que era uma coisa que a gente nunca tinha feito. Então, a gente adotou tática de guerra mesmo. A gente está indo para a batalha. Tem um exército, no final, a gente quer vencer essa guerra, chegar lá no final, quer queira ou não. Infelizmente, do exército vão acabar morrendo alguns, né? Mas a gente vai ter que chegar até o final e é essa característica que a gente tem do Coco Bambu até agora. Então, Renato, assim, sendo bem objetivo, a gente atacou as despesas porque não tinham que fazer e o que há de preocupação agora é essa retomada, porque essa autonomia é relativa. Então, assim, a gente teve que fazer mais demissões agora, a gente demitiu por volta de 15% do quadro, teve que fazer isso inevitavelmente, porque o que a gente enxerga é que, além de ser postergada essa quarentena na maioria dos estados, a demora, a volta às vendas como eram antes, vai ser muito lenta. Eu acreditava, eu era mais otimista. Então vou pegar esse seu ponto, que você está indo na fase da sobrevivência, você já está no que o Marino falou. Tem algumas pessoas que estão acreditando na força de trabalho, em novos planos. Eu vou passar aqui para o Ribas, porque uma das coisas que, na hora do convite que eu fiz, tá, gente? Eu sou, infelizmente, não profissional no tema, e aqui a condição, nós já tivemos 30 minutos. O grande ponto é ajudar mesmo, tá, gente? Então, eu vou passar para o Ribas aqui, que no dia 12 de março, o Fábio usou essa data, eu recebi uma mensagem do presidente da Falcone Capital, o Aloysio. Porra, é um cara ímpar, não o conhecia, a Viviane me apresentou ele, e ele me mandou. Foi quando eu vi a primeira vez o que era uma curva sendo achatada, tá, gente? Eu fui a São Paulo, eu liguei para minha esposa, a Carolina. Porra, sem ela não tinha condição nenhuma de estar aqui com vocês, estava lá segurando os meninos. Então, a única pessoa que eu vou agradecer, minha esposa aí, cuidando das ferinhas lá dentro de casa. O que foi o ponto? Eu estava no aeroporto,
preocupado, eu tinha que ir para São Paulo, não sabia o que acontecia. Ela falou, Renato, compra máscara, voa, se você tiver necessidade de ir, compra álcool gel. E que primeiro é uma mudança muito louca. E o Aloysio me mandou essa curva do achatamento. Só que o achatamento ele aconteceu, tá, gente? O Brasil não gosta de valorizar. Eu entendo, não estou falando aqui por fonte oficial nenhuma, que aconteceu. E as coisas mudaram. O mercado agora é delivery, o Ronald está tentando delivery, está todo mundo reduzindo o custo. Tem o pequeno, gente, que quebrou, tá certo? A gente tem lojista que nos liga e eu estou conversando diariamente com vários que o cara fala assim, Renato, eu não tenho dinheiro para nada. Eu falei, você acredita no seu negócio? Você já juntou com um cara do seu lado? Você já está morando com seus pais? Porque a realidade ela é cruel, tá, gente? Não é só de flores, não. Então, Ribas, eu queria que você falasse aí, vendo o método nesse modelo, nesse cenário de sobrevivência, tanto para o pequeno quanto para o grande. Eu vi aqui, é muito similar em que todo mundo falou agora, agilidade, enfrentar o problema de forma, seja a ferramenta que você tem, a Ambev ela pode criar uma matriz, né? Você vê até que no planejamento da Ambev tem processo em como enfrentar a crise. O Ronald, a característica do empreendedor que começou pequeno, vamos lá, pegar na doca. Você vê o Fábio Fátio, que tem uma cultura, uma empresa aí de 60, 70 anos, uma transição onde a cultura, talvez, de todas as empresas aqui, ela é muito genuína, ela não muda, ela, assim, o encantamento é realidade, por mais que a gente sabe que existem exceções. Eu vou para você, Ribas, que de fato está aí dentro de vários segmentos, vendo o problema real, vários comitês de crise. Como é que você vê essa sobrevivência, você vê essa retomada, e o que é fator crítico de continuar sobrevivendo? Porque o pequenininho está sem dinheiro, já o carro já está financiado, o cartão de crédito já está dividido 3 vezes, a esposa já separou. Então, e aí? O que você da Falcone, que tem aqui eu até trouxe o método, para quem não conhece, o único jabá aqui, ó. Aqui, gente, tem todas as saídas de tudo, tá, gente? O professor, por módicos R$ 49,90, vocês podem encontrar aí na loja digital do Marcos Teles. E aí, Ribas? Um dos melhores livros que eu já li. Aqui. Esse aqui, ó, o perigo de falar um título, Fabrício, como você gosta de falar aqui, arrogância precede a ruína. O professor pode falar isso aqui, ó. Sem dúvida. Vamos lá, Ribas. Vários livros já lidos por todos. Renato, bom dia, obrigado pelo convite, bom dia a todos, é um privilégio estar aqui trocando uma ideia com vocês. Torço muito para que a gente gere minimamente um insight em cada pessoa que estiver assistindo, porque eu tenho certeza que esse insight pode fazer uma coisa diferente lá na semana que vem, né? E essa soma de coisas diferentes com certeza pode fazer a diferença, tá? Em muitas empresas. Essa situação, né, Renato, que eu tinha comentado com você ontem, de exceção, tá? Ela tem uma característica de não ter precedentes, tá? E tudo que não tem precedente é muito difícil da gente fazer qualquer coisa preditiva, qualquer projeção, tá? Eu participo de uns grupos e aí de vez em quando começa a rodar algumas mensagens, tipo, não, a recuperação vai ser em V, não, vai ser em U, não, vai ser em formato Nike, né? Poxa, isso tudo é previsão, né? As pessoas estão tentando fazer uma predição. Poxa, para você fazer uma predição, você tem que ter um dado histórico, alguma coisa que você consegue conectar, né, o seu modelo, tá? Para que ele consiga te jogar para o futuro, tá? E quando você não tem precedentes, cara, qualquer modelo ele pode falhar, tá? E o que a gente precisa, e na verdade o que a gente está tendo, quando você muito bem comenta, Renato, que a gente conseguiu achatar a curva, a gente está tendo tempo, tá? Esse tempo que está transcorrendo está trazendo o futuro mais próximo da gente, né? Quanto mais próximo você está do futuro, mais previsível ele é, tá? Então, a gente está transcorrendo o tempo. E aí o que eu queria colocar em relação a isso, né? E por isso que eu reforcei a palavra tempo. Para mim, ela é o determinante de quem vai ganhar esse jogo, de quem vai sair lá na frente, quem não vai sair, tá? E hoje tempo é sinônimo de caixa, tá? Quem tem caixa tem tempo. Quem não tem caixa não tem tempo. Precisa comprar tempo, precisa, enfim, abrir a sua caixa de ferramentas, qualquer que seja ela, para comprar tempo. Caixa compra tempo hoje. É isso em essência. Tá? E o que a gente internamente se organizou, tá? Vou falar um pouquinho da Falcone, mas também falar
mais do que a gente está ajudando as empresas, né? Poxa, somos uma empresa de gente. Então, a primeira preocupação que a gente teve foi criar um comitê para cuidar de gente. Tá? Esse comitê começou lá nas primeiras semanas de março e todas as primeiras ações foram para isso, né? Acho que foi no dia 20 de março, posso até me equivocar a data, mas dia 20 de março, que era uma segunda-feira, tá? Nenhum consultor foi mais para cliente, todos regime 100% de home office, né? É claro, tivemos que acomodar isso junto com os nossos clientes e parceiros, né? Ô Fabrício, olha a palavra, acomodar. Acomodar, redução, né? O que o Ronald fala, enxugar a máquina é acomodar. Olha a educação, é outra coisa. Né? E aí, combinamos muito bem isso com muitos dos nossos clientes. Tivemos, é claro, alguns postergamentos de início de projetos, mas a grande maioria dos nossos projetos continuaram e continuam em andamento nesse regime, né, diferenciado de trabalho, distante, né? Tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo, né? Porque a gente nunca falou tanto com pessoas do que a gente está falando hoje, né? Acho que todo mundo aqui, entre as 8 da manhã, deve sair 8 da noite, com reuniões ininterruptas e praticamente sem espaço, né? Então a gente cuidou de gente, tá? E como prever quanto tempo isso vai durar é difícil, como eu falei antes. A gente tentou organizar internamente para ter a maior quantidade de dinheiro possível no caixa, é claro, tá? Para que a gente tenha condições de comprar esse tempo, tá? Então fizemos sim algumas demissões, o professor já falou, né? Não vou ser repetitivo, não foram significativas em termos do quadro, viu, Renato? Tá? E foram muito meritocráticas. Todo ano nós temos um ciclo, né, de avaliação que gera, né, um ranking de performance e a gente, vamos dizer assim, refresca, né, o nosso quadro sistematicamente com base em meritocracia e aproveitamos esse momento para fazer justamente, né, um movimento nesse sentido. Curva do Darwin, e falar de Darwin eu vou trazer o Zé, e aí eu vou voltar, porque agora nós vamos dar uma aquecida nesse bate-papo aqui, tá, gente? Porque aí eu vou começar com o Zé. Eu vim com a camisa aqui que me inspirou, olha aqui, ó. Together we are making difference. Olha aqui a confusão que nós temos aqui. O Fabrício é imobiliário, o Fábio Fati é varejista, sendo que 80% das lojas dele eu acho que estão em shopping. O Zé já foi da Ambev, hoje é de uma empresa disruptiva que é a Carrep, que é a menor empresa que está aqui, tá, gente? Ela fatura na casa de 2,5 milhões, 3,5 milhões. E, ao mesmo tempo, o Zé foi sócio do Jorge Paulo Lema e viveu uma empresa pequena, que quando eu conheci o Zé, meu irmão, grande amigo, devo muito do que eu sei a ele, me ensinou a palavra disrupção, e foi quando a gente começou os movimentos na ATEM, quando ele fundou a ZX nos Estados Unidos, aí, com sócios maravilhosos que ele teve. Mas o Zé, para mim, ele é um cara pragmático, tá, gente? É pragmático porque o cara usa termo assim. Eu falo de metodologia. Ele gosta de criar metodologia, mas a metodologia dele não tem etapas, né? Aí fala, tira a bunda da cadeira. Aí, então, Zé, eu quero primeiro te pedir um favor. Como que você enxerga, e você fez isso para ser pequeno até você ter a oportunidade que você teve com a Ambev, a colaboratividade essencial? Porque no bem de consumo é muito natural ver colaboração. Cara, você tem uma marca forte, vamos casar o nosso produto, vamos crescer. O Marcos Tadeu, da Riachuelo, um cara que eu admiro pra caralho, um dia nós estávamos num comitê, Fabrício, a gente voltou de Roraima, confusão, 2 shoppings. Gente, nós cometemos um grande erro na Tempo, a gente brigou. Brigar imobiliário é sangrar. O Jaime Bestimol, um dos maiores empresários do Norte, nos avisou, nós fizemos o shopping. É um erro, aconteceu. Como o professor Ruótulo diz, 7 anos. Nós estamos chegando no 8º, com 2 crises, esse shopping ainda vai ter mais um tempo, que é o que o Ribas falou. Então, Zé, como é que você vê a colaboração como saída desse cenário? Como é que, para o pequeno que está aqui, e aí eu queria que depois que você faz de colaboração, e você sendo pequeno de novo, como é que sobrevive? E aí você vai escolher, e aí eu vou começar a abrir aqui a famosa roleta russa. Escolhe alguém e pergunta, mas eu quero perguntas, Zé, para tirar o cara da zona de conforto. Porque eu, como aqui a maior parte é cliente, se eu chego para o Fábio Fati e pergunto, Fábio, até quando o tempo que o Ribas mencionou funciona na Renner, não cabe. Deixa eu falar de uma parte prática, Renatinho. É muito legal uma coisa que as pessoas... Cara, o mundo vai ser muito mais legal que quando, ao invés da gente falar enquanto que a empresa está faturando, a gente falar quantos sorrisos a gente está alcançando, vai ser muito mais verdadeiro. A empresa tem muita mania de querer ser grande, mas nós sempre optamos por ser grandiosos. E ser grandioso, ele faz a diferença toda no momento que a gente enxerga o mundo agora, onde a gente fala assim, nós estamos mais humanos, né? É bonito demais falar isso, mas na prática, o que você está fazendo para ser mais humano?
Lá na Carrep a gente tem um PCD, o Rafael, ele tem deficiência, ele é grupo de risco, ele não podia ficar na linha. O que tinha que ser feito? Eu, Zé, junto com meus sócios, eu fui para a linha fazer o quê? Encaixotar produto e colocar dentro do caminhão para outro sócio querer pegar e dirigir caminhão. Na prática, colaboratividade, ela precisa ser mais humana de fato. A gente fala de adaptação e muita gente interpreta Darwin errado, eu acho que até por isso você buscou. Muita gente fala assim, o mais forte sobrevive. Não, não é o mais forte que sobrevive. É quem se adapta mais rápido. E a adaptação, ela depende dos indivíduos no coletivo. Então, o nosso coletivo, quando você olha para o lado e fala assim, o nosso coletivo está fodido, como é que a gente faz? Como é que eu vou me adaptar a isso? E para fazer o bate-bola ser bem interessante de verdade, eu falo assim para o Fabrício, cara, o seu lojista está fodido, Fabrício. Tem redução de aluguel? Não tem redução de aluguel? Ô Zé, peraí, Zé. Você quer fuder o Fabrício, comandante? Peraí, vai lá, Fabrício. Eu quero ser verdadeiro, porque é o seguinte, eu tenho aqui o Ronald e o Fábio, que eles alugam do shopping center um espaço, só que eles estão fodidos também, lá em cima na cadeia. Eles são ricos. Se eu tivesse aí, Fabrício, se eu como um pequenininho tivesse aí, eu não ia falar que eu estava fodido. Eu ia olhar para você e falar assim com toda honestidade, tô quebrado, e agora? E aí, Fabrício? Eu representando esses pequenininhos e você representando esse grupo de shopping. Eu tô quebrado. E agora? Beleza, Zé. Obrigado aí. Rolou a bola redondinha. Deixa eu falar um negócio para você. Eu tenho muita tranquilidade. Ontem à noite, quando eu estava preparando aqui um pouquinho, né? E assim, só fazer um disclaimer. Eu fico muito feliz em ter escutado tudo que eu escutei de todos, porque eu vejo o tanto que a gente está forte como país. Porque todo mundo aqui falou a mesma coisa, com as suas palavras de forma diferente. Todo mundo se adequou, todo mundo foi rápido, todo mundo aqui está falando de equilíbrio, todo mundo está falando aqui de sorriso, Zé. Então, assim, eu já ganhei o meu dia, Renatinho, para enfrentar minhas próximas 6, 7 reuniões do dia. Eu fico muito feliz em saber que realmente o verdadeiro poder do professor, ele virou uma bíblia das organizações, né? Todo mundo aqui falando a mesma coisa. Zé, eu vou te responder. Ontem à noite, essa semana para mim foi uma semana muito cansativa. Eu tô desde o dia 12 de abril fazendo aí o que o Fábio, né, fala muito do walk the talk. Eu estou aqui numa liderança dia e noite, então tô desde o dia 12 sem folgar, sem parar para fazer nada da minha vida pessoal, cuidando aí, né, da empresa e de todo o ecossistema. E ontem à noite eu parei, era 9 e pouco da noite, falei, cara, hoje eu vou me dar o prazer de refletir, porque eu estou num ritmo muito grande e eu tenho que refletir. Hoje é o meu dia. E para mim o dia E ontem às 10 horas da noite eu estava gravando uma mensagem que vai ser passada hoje para todo o nosso time Garden, uma homenagem que eu fiz para o meu time, em relação ao Dia do Trabalho. O pessoal vai estar recebendo isso ao longo do dia. E uma das minhas reflexões que eu realmente assim tive orgulho do que a gente fez aqui foi a forma que a gente está tratando os pleitos e os pedidos de cada lojista. A gente não quis criar regra. Num primeiro momento, todo mundo, não, vamos criar o workflow, vamos criar condições. Eu falei, não, eu quero criar um comitê, eu quero avaliar um por um, porque a prioridade aqui é não fechar a loja. Porque a gente vai sair mais forte como ecossistema, né? Acho que o Marino usou essa palavra aí pela Ambev, né? Gente, eu falei no início, quem não estiver buscando um equilíbrio não sairá do outro lado do rio. Então, por exemplo, o Fábio, o que ele precisar de mim, ele pode me ligar. O Ronald, o que ele precisar de mim, ele pode me ligar. E o que eu precisar do Fábio e do Ronald, eu tenho certeza que eles também, eles vão estar lá para me ajudar. Então, nós aqui na Tenco, a gente está numa postura, Zé, de entender o problema de cada um dos lojistas. Eu sei nomes. Eu tenho hoje, a primeira coisa que eu pedi para fazer no shopping foi o mapeamento dos lojistas que potencialmente poderia ter problema. E não era para esperar o pedido, era para procurar o lojista, porque nós estamos vivendo um momento, gente, que é o momento do coletivo.
E você falou muito bem, Zé. Eu realmente tenho uma admiração muito grande por você, você sabe disso. E eu acho que você definiu Darwin muito bem. Muito bem. Não é o mais forte que vai sobreviver. Não é quem tem mais caixa que vai sobreviver. Não é quem tem, talvez hoje, é quem tiver o maior senso, né, de colaborativismo, é quem realmente entender. Então, por exemplo, as oportunidades, na minha visão, gente, e aí falando um pouquinho, né, aproveitando para mim até falar um pouquinho do que eu queria falar, o colaborativismo ele está de todas as formas. No dia que eu mais precisava, porque todos vocês aqui são líderes, e nessas horas, né, eu vou ver aqui o rostinho de cada um, essa hora a gente é dragado, né, assim, a gente, né, igual eu brinquei, eu tô aqui desde o início de março, direto, tomando decisões difíceis, tentando buscar equilíbrio. Então, eu vou te falar que o colaborativismo, ele nasce dentro da empresa. A maior energia positiva que eu recebi ao longo de 40 dias de trabalho intenso foi de uma pessoa que ao longo de 6 anos na Tempo, eu sou uma pessoa que conheço todo mundo, converso com todo mundo, eu acredito muito nesse modelo walk the talk, e a melhor frase que eu recebi, a melhor mensagem que eu recebi foi de uma pessoa que eu conversei com ela 2, 3 vezes ao longo de 6 anos, me fazendo uma homenagem, agradecendo todas as decisões e falando que ela desejava que eu tivesse muita força e que ela podia contar com ela. Então, eu acho que a gente aqui, né, na Tenco, a gente está numa rede muito forte de se ajudar internamente, ajudar entre nós e os nossos lojistas. A gente está conversando muito. Então, Zé, nós estamos nessa linha. Nós estamos aqui para equilibrar o sistema até onde... Comandante, eu vou te interromper porque você foi um pouco político, tá? Foi boa a mensagem, mas assim, quantas lojas vão fechar na Tempo? Que você já estimou? Vamos lá. O Renato, das 250 lojas aproximadamente iniciais que a gente chegou a mapear que iam fechar e a gente foi proativo e muito rápido, hoje nós temos mapeado ainda algo em torno de 76 possíveis lojas que nós estamos discutindo uma solução. E estamos tentando achar em cada solução lojas, né, soluções que vão poder. Infelizmente, acho que como o Ronald falou, vai ter gente que vai ficar pelo meio do caminho, como em alguns casos já ficaram. Então, Entendi. a gente hoje nós estamos buscando um equilíbrio entre receita, ocupação e realmente, porque como o Ribas falou, gente, Ribas, a primeira coisa que a gente fez na semana seguinte foi, cara, vamos revisar o nosso 5-year plan. E eu lembro que eu falei, gente, se a gente acertar a semana que vem já vai ser incrível, né, do ponto de vista de projeção. Então, nas nossas projeções são essas, Renata, a gente está trabalhando realmente para ter uma perda bem reduzida de lojas e ser bastante parceiro nesse momento. Mas sabemos que vão perder. Então, aqui o meu papel, porque assim, gente, o meu objetivo aqui é prático. O pequeno que está nos ouvindo e falando assim, muito fácil, essa galera que tem caixa aí, gente, fácil é chorar, fácil é reclamar. Eu estou dando oportunidade, que é o que me faz crescer, que é aprender com os grandes, tá? Então, a vida inteira é como tropicalizar. Então, eu vou passar aqui para o Ronald. Ronald, escolhe um, faz uma pergunta, e aí quem você fizer a pergunta, depois de responder a sua pergunta, fala o que está havendo de tempo, como é que é essa recuperação. Vamos lá, comandante. Quero ver se é bom. Vamos lá. Vê se eu te ensinei bem. Não, isso é uma aula. Toda vida que eu falo contigo, eu aprendo. Bem acelerado e aprendo. Não, mas eu acho que o maior dilema que a gente tem agora é o seguinte, eu acho que até resumindo um pouco o que a gente falou, esse momento de necessidade, esse momento extraordinário que a gente está passando, que não sabe por quanto tempo vai perdurar, ele gera meio que, essa necessidade gera criatividade na hora de lidar com os locadores, criatividade na hora de como você vai reduzir as suas despesas, como você vai tentar manter o máximo possível do quadro de funcionários. Mas a gente hoje eu queria fazer essa pergunta para o Fábio, que é a seguinte, hoje a gente tem um problema que é o quê? Existe a questão das suspensões dos contratos de trabalho, sendo que, inevitavelmente, isso gera uma instabilidade no emprego posterior. Sendo que essa suspensão, como ela ia estar por volta de 2 meses, depois gera uma instabilidade por volta de 90 dias, ela não está meio que se adequando à situação que a gente está vendo que vai acontecer. Essa volta vai ser muito mais demorada, muito mais lenta, e aí pode chegar uma hora que
continua-se com a ausência de faturamento, o caixa sendo consumido e, ao mesmo tempo, você não vai poder reduzir mais ainda o quadro, porque o pessoal já saiu da suspensão do contrato de trabalho, parte, e entrou na estabilidade. Então, isso é até um dilema que acontece agora, que eu acho que a legislação vai ter que ser mudada. Então, assim, como é que vocês estão enxergando, porque a gente passou por isso, de tentar não demitir ninguém, chegou uma hora que a gente vai ter que demitir um pouco para manter a maioria, e aí a gente já está vendo um terceiro cenário, que é isso que vai perdurar agora por mais tempo. Qual é a tua visão sobre isso? Qual é a visão da Renda sobre isso? Ô, Rony, obrigado pela pergunta. Acho que varia muito do segmento, né? Acho que varia muito do segmento. Eu até só me permite antes rapidamente, acho que vou chegar nessa, mas o Marino falou lá dos 3 pilares que eles usaram, né? E nossas decisões, e essa inclusive passa por 4 pilares que a gente usou, muito parecido, né? Acho que metodologia, o Alexandre traz muito com o Falcone, ajuda muito, né? Protocolo, metodologia. A gente botou 4 pilares: um, preservar e proteger as pessoas; o segundo era preservar e proteger os empregos, os nossos, do nosso time e da cadeia, porque tem uma coisa muito importante aqui: a nossa cadeia, a cadeia têxtil, é muito frágil, né? Então, e a gente é o elo mais forte nessa, assim como o shopping center e pequenos lojistas. Então, algumas das decisões do ecossistema de um shopping center, do ecossistema nosso, são muito semelhantes. E a gente precisa, né, preservar tanto os empregos quanto os empregos da cadeia para conseguir ter um ecossistema funcionando quando passar isso, né? Então, esse é um segundo pilar, eu vou chegar nisso, que acho que esse é importante, né? Como é que a gente planejou, mas varia para cada indústria, varia para cada segmento. Eu tenho certeza que as curvas de aceleração são diferentes, tanto as curvas de problema agora, quanto as de aceleração para frente. Nosso terceiro pilar era preservar, e não é que seja o terceiro, talvez seja o mais importante, preservar e proteger a empresa, porque sem proteger a empresa, eu não consigo proteger as pessoas e não consigo preservar a cadeia, né? Então, você falou bastante sobre isso, né? Então, preservar a caixa, ter medidas duras, né, de renegociação das principais linhas e custos, né? Como aqui, ocupação para a gente é um dos principais custos. Outro custo principal é o pessoal, que você está me perguntando, né? Então, puxa, é uma decisão difícil, vou chegar nela. E uma quarta frente, o último pilar para eu te responder é ajudar como possível, né? Porque a gente está sem receita praticamente, só tem a receita do online. Então, nesse momento, nosso setor, o varejo têxtil, qualquer pesquisa que a gente veja, é o mais afetado. Quem está mais perdendo receita neste momento é o têxtil, né? A moda. Então, como é que a gente vai ajudar se a gente está sem receita? Mas a gente fez uma frente de como é que a gente ajuda, como é que a gente faz mais com menos, ajudando quem está na linha de frente e também as comunidades mais carentes. São as 4 linhas. Do ponto de vista da preservação da empresa, para preservar os empregos, né, que as coisas se sobrepõem, por mais que a gente entenda que neste momento o nosso segmento é o mais afetado, e a curva, concordo com o Alexandre, não sei se vai ser V, U ou Nike, mas V eu acho muito pouco provável, né? Eu acho que é muito mais para U ou Nike, ninguém sabe. Então, ela vai ser gradual, mas a gente entende que no nosso segmento especificamente, apesar de ser o que mais sofre agora, ela retoma muito gradual, mas ela retoma. Talvez tenham segmentos, e aí a decisão de cada um, né? Eu acho que, Renato, a maior parte dos teus lojistas são têxteis, né? São de moda. Então, acho que serve essa reflexão, né? Lógico que as pessoas 60%. têm que entender, então, 60%. Tem que entender qual é a posição de caixa que tem, quais são as questões que tem, mas é o equilíbrio que o Fabrício falou bastante, né? Como que eu equilibro isso? Como é que eu equilibro meu caixa, porque eu preciso preservar a empresa, para conseguir preservar isso, e essa é uma das principais linhas. Talvez para alguns segmentos, eu não entendo tão bem a do teu, Ronald, não esteja sofrendo tanto quanto a gente nesse momento, mas a retomada pode ser mais lenta, não sei. A nossa retomada, a gente imagina que num período, né, que eu acho que era a pergunta que o Renato pediu, né, de depois de abertas as lojas, né, a gente não tem certeza da abertura, né, São Paulo deve demorar mais, Rio também, Maranhão, Pará, né, algumas já estão abrindo, mas depois da abertura a gente estima de 6 a 8 meses para chegar perto de uma normalidade. Talvez tenha outros segmentos, não é certeza, né, é estimativa, como o Alexandre falou bem, ninguém tem certeza. Talvez tenha outros segmentos que demorem mais, né? A gente, a princípio, tem uma recuperação
planejada nisso. Por quê? Porque está tendo uma queda de consumo muito drástica agora, então parte volta, né? Fora isso, tem uma parte que é ruim, né? Acho que, infelizmente, muitas empresas vão ficar pelo caminho, né? E aí a oferta e demanda, ela tende a se regular lá no horizonte de talvez 6 a 8 meses. E aí a nossa decisão de não demitir, ela passa naquele pilar de preservar e proteger os empregos, né? Isso é por tempo indeterminado, mas principalmente nesse período mais crítico, quando as lojas estão fechadas, né? Depois eu acho que a gente retoma uma normalidade, né? E numa normalidade, o nosso segmento, infelizmente, tem um turnover alto, que é uma curva que se ajusta normalmente. Uma coisa que eu acho que vale para os 60% do Renato, a gente não tem um quadro fixo ao longo do ano, né? Como tem um turnover alto e no final do ano, principalmente, a nossa sazonalidade é muito forte, os quadros de final do ano normalmente são muito maiores do que os quadros de início e meio do ano. Então, a gente já imagina que a gente não vai precisar aumentar o quadro, né? O que normalmente acontece, a gente já contou, fez todas as estimativas que a gente não vai precisar aumentar esse quadro, né? Você tem várias ferramentas na MP 936, na 927, né? A gente já usou banco de horas negativo, todas as férias, antecipação de férias, né, que são instrumentos que você pode usar, estava na 927, né, e que você consegue com isso mitigar a sua folha, ter coisa que já está provisionada e manter os empregos. Pós isso veio a 936, né, e na conta, depende do tempo de empresa de cada pessoa, mas uma demissão, ela gera um custo que para você retomar esse custo, leva de 4 a 6 meses, dependendo do tempo de empresa da pessoa. Então, tipo, você demite uma pessoa, vai ficar de 4 a 6 meses para pagar essa conta, né? Sendo que daqui a 6 a 8 meses, talvez no meu segmento tenha uma retomada, né? Então, será que faz sentido? E não é só os 60 dias, né? Você pode usar a suspensão por 60 dias, até em 2 períodos, e na retomada você pode usar a redução também, né? A redução total é 90 dias. Então, você tem uma soma de coisas que você pode fazer para tentar evitar demissões. Lógico, depende do segmento, depende da tua estimativa, depende da posição de caixa, né? E eu acho que no segundo pilar que eu falei de preservar, no terceiro de preservar a empresa, a gente reduziu ao máximo as despesas, né? Implementamos a MP, né? Conversamos, porque nem tudo são flores, né, gente? Eu acho que muito pelo contrário, a gente está falando de uma crise muito séria, sem precedentes, né? Que nunca aconteceu, que é muito grave do ponto de vista de vidas e saúdes e muito grave do ponto de vista econômico também, e as coisas estão ligadas, então não tem solução fácil, né? Agora, as soluções bem feitas, elas conseguem colocar, mas elas servem para cada empresa na sua situação. É que nem o Fabrício falou, não tem regra de negociação com 100% dos lojistas. Não tem tipo, copia o que a Renner fez, vou fazer na outra, numa loja menor ou maior e vai dar certo. Não. Depende de como é que eu estou de caixa, como é que eu estou de linha de crédito, como é que eu estou de estoque, né? Que é uma conta muito relevante para um lojista de moda, porque é um item perecível. Como é que eu estou com financiamento, se eu tenho carteira de crédito, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em conta. Qual é a minha estimativa de retomada para tomar a decisão. Então, acho que ninguém dá para falar faça isso ou faça aquilo. Eu acho que reflita, né, sobre como está a tua posição, qual é a tua estimativa, mude ela o tempo inteiro, né? Eu concordo com o Zé, com o Alexandre. Cara, eu nunca vi a gente trabalhar tanto, tão rápido, criando tanto e criando soluções, né? Então, não só baixando despesa, baixando investimento, mas tentando aumentar a receita ao máximo em segurança. A gente tinha ações do nosso projeto de Omni que estavam encaminhadas para o final do segundo semestre ou para o ano que vem, né? A gente implementou em uma semana, né? Eu ia ter 2 lojas fazendo Ship from Store daqui a 3 meses para rolloutar no final do ano para uma rede de 30 lojas. Amanhã a gente está com 56. Amanhã não, segunda-feira eu já estou com 13, segunda-feira a gente está com 56, mais 56 da Renner, né? Mais 11 da Yukon, que vai passar para 30. Quer dizer, a gente tem que inovar, tem que criar, tem que se mexer e se ajudar, né? E eu acho que uma coisa que eu tenho que facilita para a gente tem um time maravilhoso, né? Eu acho que todos vocês estão falando aqui, né? Quanto mais aderente à cultura, aos princípios e valores, e nessa hora mais importante do que nunca, mais as pessoas se engajam, né? Até na aplicação da MP, que é uma medida dura,
a gente teve 100% de adesão e foi quando mais a gente recebeu elogios do time, né? Mas uma comunicação transparente, honesta, claro, negociações difíceis com shoppings também, mas tentando equilibrar, tentando chegar, né, numa solução que mantenha o ecossistema vivo, né? Com os nossos fornecedores a mesma coisa, né? Eles também estão perdendo receita, não é? Mas a gente está mantendo os pagamentos em dia, o que a gente encomendou está sendo pago, mantemos a antecipação de recebíveis, com mais desconto ainda sobre a taxa, né? Agora, tem coisas que a gente não está mais encomendando, então só por isso a produção deles está caindo, né? Então a gente tem que ser equilibrado nesse momento, né? E a gente depende deles, eles dependem da gente, assim como o lojista e o shopping também. Eu acho que é exatamente esse caso a caso mesmo. A gente mesmo passou por isso nas operações. Cada operação tem um contexto diferente, seja por conta do caixa, seja por conta do panorama. E aí você vai analisando no dia a dia, e à medida que você vai vendo que vai perdurando mais esse problema da pandemia, a conta vai mudando, né? O que vale mais a pena você fazer, e você vai ali meio que é como eu falei, né? A necessidade gera mais criatividade e até velocidade, né? Você vai implementando as coisas mais rápido, sem medo de testar, porque é uma questão até de sobrevivência, né? Senhores, estamos nos 10 minutos finais. É foda, né? Vai ficando gostoso, a gente vai quebrando gelo, a gente vai ficando à vontade. É hora de terminar, que bom, porque, como diz o Zé, né? A hora que fica bom vai embora, que dá gostinho, porque se passar desse momento também fica chato. Fábio, como você talvez um dos grandes líderes, né, no segmento nacional que eu admiro, eu vou respeitar a roleta russa e deixar você fazer a última pergunta, e aí nós vamos para as considerações finais. E aí as considerações finais, gente, eu vou abrir como? Vou começar do Zé, Fábio, Marino, Alexandre, Ronald e Fábio. Gente, a mensagem, tá? Eu peço que sejam sucintos, que eu terei que desligar em 10 minutos, mas, Fábio, faz a sua pergunta, a pessoa responde. Quem responder já dá a consideração. Gente, aí eu peço o seguinte, nem tudo são as flores, o trem tá difícil pra caralho. A gente está aqui porque a média nacional é menos resiliente, vocês são já ícones no cenário nacional, então, gente, tá muito difícil. Quem aqui já não entrou em pânico? São fases, é a curva da mudança, a gente sabe disso, nós não estamos aqui sendo hipócritas. Então, Fábio, faz a pergunta, a pessoa responde, e aí eu peço que dê uma mensagem. Eu não vou falar de otimismo, mas de esperança, porque se tem esperança, tem otimismo. E o otimismo pode levar à síndrome da borboleta. Você corre, corre, corre e morre. E a esperança, bem alimentada, pode gerar otimismo. Então, última pergunta para o Fábio. Para quem que você faz a pergunta? Eu quero a pergunta do padrão Galó. Ai! Na verdade, sim, Renato. Primeiro eu quero te comentar aqui que eu estou no WhatsApp aqui também recebendo um monte de elogio da tua condução, né? O pessoal adorando aí a tua condução, falando que é um cara que está deixando a live bacana, leve e agregando bastante. Parabéns, como sempre, né? Quem te conhece sabe que tu é sempre assim. A mensagem eu não falo agora, só a pergunta, né? Então tá, a pergunta para mim acho que vai para o Alexandre, tá? Porque acho que a gente tem aqui várias pessoas que estão tocando, sofrendo, né? Não pensem porque uma empresa é grande que não é difícil, tá? Porque as contas também são maiores, né? A responsabilidade em número de pessoas e de vidas também é grande. Quem me conhece, eu amo trabalhar, nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Agradeço aqui minha esposa que está conseguindo me suportar. Estou com 2 filhos muito pequenos, de 1 ano e meio em casa, e, gente, a gente se vira nos 50, né? Eu acho que é isso que eu entendo das empresas, né, Alexandre? E, assim, tem muita gente que eu vejo negando os problemas, né, e achando que tem solução fácil, né? E eu não sei, me parece que encarar a realidade e poder, com metodologia, que é uma aula de vocês sempre, né, trabalhar em cima disso. Lógico que tem realidades distintas, cada um tem que saber qual é a sua realidade, cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Por isso que não tem regra, mas, poxa, vocês têm acesso ao mundo inteiro, né? Um monte de empresas, consultorias, boas práticas, né? A gente está aqui trocando entre a gente, mas vocês têm um espectro muito maior disso, né? O que você pode dividir com a gente, assim, de melhores práticas, cara? Vão aprender aqui, né? Então, um monte de gente, não só a gente que está se vendo aqui, mas acho que muita gente querendo aprender, e acho que vocês têm um conhecimento enorme aí para dividir com a gente. Obrigado, Fábio. Inacreditavelmente tem gente mesmo que acredita que as coisas vão passar relativamente rápido, né? Negando, como você falou. E eu até comentei isso com o Renato, tá?
o erro, nesse caso, é associar a curva epidemiológica à economia, ou seja, a minha economia vai reagir exatamente à minha curva. Então, o pico epidemiológico é o vale da economia, né? E não é isso, né? São coisas completamente distintas. Claro, a epidemia provocou a crise econômica, né? Ou foi o gatilho da crise econômica, enfim. E agora, cada uma tem vida própria, tá? As cadeias, eu falei para o Renato, as cadeias estão se desestruturando, né? Foi, quem sabe, acho que o maior exercício de federalismo que a gente já viveu na história do Brasil. Os entes federativos, aí, mais de 5.000, lançaram mais de alguns bons milhares de decretos, muitos desconexos. O município falava uma coisa, o estado vinha e falava outra. As empresas, elas não estão todas no mesmo lugar, né? A sua própria cadeia, Fábio, né? Ela funciona de vários municípios, vários estados, inclusive do exterior. E tudo isso começou a se desestruturar, tá? Fora essas empresas que vão ficar no meio do caminho. Então, as cadeias, elas vão estar muito desorganizadas. E isso vai fazer com que cada setor demore mais ou menos tempo para se rearranjar. Alguns vão demorar muito tempo para se rearranjar, né? Então, e aí, nesse sentido, o que a gente tem sugerido para as empresas, né, é como você se organiza para ganhar tempo, é claro, né? E aí volta aquela questão do caixa, mas o que você precisa focar? E eu fiquei muito feliz que tanto o Marino quanto você organizaram a gestão em pilares. E o que a gente recomenda é justamente isso, cara. Defina os seus grandes pilares, tá? A gente normalmente recomenda 4, tá? Mas enfim, a gente pode organizar de outra forma, né? O primeiro é o financeiro. Cara, garanta que você seja líquido, tá? É isso que vai garantir a sobrevivência da organização nesse período. O segundo, operação. Aquilo que você conseguir manter, elimina todas as distrações, tá? Garanta a maior estabilidade possível da sua operação. E aí não necessariamente do jeito que ela era. Use a criatividade, a inovação, né? A cooperação com clientes e parceiros para garantir minimamente uma estabilidade nos patamares de operação que são possíveis, tá? O terceiro pilar, e aqui não tem ordem de prioridade, tá? Todos eles são pilares de sustentação de uma casa, né? É gente, cara. Se a gente não cuidar de pessoas, tá? A gente também não vai ter organização lá no futuro, né? Saúde, e eu não me lembro quem colocou aqui sobre saúde mental. Poxa, isso é fantástico, cara. A gente está vivendo momentos de instabilidade emocional, tá? E que essa instabilidade ela vai aumentar, tá? Na medida que tem uma tendência da epidemia a progredir, né? Então, cuida muito das suas pessoas, saúde delas, saúde emocional. E o terceiro pilar, o quarto pilar, a gente juntou 2 coisas, tá? Que é clientes, parceiros e sociedade. 3 coisas, na verdade, né? Como manter tudo isso funcionando, né? Como a gente continua fazendo o seu papel social, né? O papel social relevante. Tá? Ribas, mil desculpas. Oi. Mil desculpas. Eu vou ter que ir para os 30 segundos finais individuais. Cara, deixa eu te falar. Perfeito, meu caro. Eu só queria agradecer que você falou. Eu vou mandar até uma mensagem para o André Street depois. E o Zé conhece o Bechmol. O professor Falcone foi convidado para aquela live para falar isso. Só que ele falou da forma prática. E você, gente, e aí tem um pulo do gato. O professor Falcone sempre fala foco, prioridade e tal. Ele pegou 3 pontos que eu peguei aqui, ó. Cliente e tal, de sociedade, é o 4º ponto. Então, gente, quando tiver muita prioridade, torna num 4º pilar, consolida tudo, que aí fica menos prioridade. Senhores, reta final. Eu queria agradecer muito vocês, eu não volto a falar. Tem um grande japonês, eu amo os japoneses, ele fala o seguinte, eu vou passar a bola pro Marino. Gente, 20 segundos, mensagem final, otimismo. Vamos, uau! Aqui, ô Marino, aquela sala da Ambev, do Gado, vamos derrubar, virar a loja. Eu quero aquilo, Marcel Teles, raiz, com Fred Moabide. Vamos lá. A capacidade de uma pessoa pode ser medida por a sua habilidade de tomar decisões justas. Senhores, inovem, criem, cuidem das pessoas, mas sobrevivam. Se não sobreviver, gente, não tem empresa, não tem nada. Muito obrigado. Foi o melhor que eu pude fazer. Desculpa qualquer coisa, se desrespeitei. Marino, mensagem final, vamos pra cima, Ambev. Eu quero aquela sala do gás, hein, bicho? Eu quero o lugar do Carlos Brito. Eu quero você Vamos lá. Carlos Brito. Vamos lá. Vou no meu estilo aqui. Ô, Renatinho, Renatinho aqui porque a gente virou um amigo.
Você falou de esperança, e o que a gente aprendeu é que, pelo menos olhando já o que aconteceu em outros lugares, é que realmente começa com uma negação, sobrevivência, e no final é esperança, cara. Porque é quando as pessoas vão começar a sair, reencontrar quem elas não estavam encontrando. E a esperança vem depois de um exercício gigantesco de sobrevivência, que é o que todo mundo falou aqui. Sobrevivência como sociedade, sobrevivência como gente, sobrevivência como negócio. Cara, e não tem jeito. Quando você passa por uma experiência de sobrevivência, o que você sai lá na frente é mais humano. Então, a minha mensagem de esperança e, cara, de energia aqui, óbvio que ninguém queria estar passando agora. Só que lá na frente seremos mais humanos. Isso vai ser bom para todos nós. Essa é a mensagem. Fabrício Amaral, 10 segundos. O Marino Ambev maior tomou tempo. Vai. Tira do mute, comandante. Disciplina e calma diante da pressão. Tira do mute. Primeiramente, obrigado aí pela... foi excepcional. A minha mensagem aqui é o seguinte, eu volto na palavra equilíbrio. Nós vamos ser um mundo muito melhor, muito mais equilibrado. Nós vamos gostar de ganhar dinheiro, mas nós vamos valorizar os momentos com as pessoas, como nós já estamos valorizando. Hoje eu levantei, a primeira coisa que eu fiz foi ver o céu. Tinha 10 anos que eu não olhava para o céu. Então, nós vamos ser muito melhor. É uma questão de tempo. Vamos se ocupar e vamos para cima, pessoal. E aqui, Ronald, não vou deixar de fazer o meu jabá. Eu vou estourar meu tempo. Comandante, Ronald, 5 segundos. O Luciano Ronald está me ligando aqui, comandante. Bora. Pronto. Valeu, pessoal. Para dizer, garra, foco, a gente vai vencer isso e tem que demonstrar isso para as pessoas que a gente lidera. A gente, como líderes, a gente tem que mostrar que a gente vai vencer, a gente vai chegar do outro lado, vai chegar melhor como pessoa, como empresa, e que o que caiu a gente reconstrói de novo. Sem problema nenhum. Amém, Ronald. Você está falando das frases do Ronan. Você está vendo, pastor? Ribas. Quero ver como é que a Falcão Gestão à Vista na prática. Consultoria é fácil. Vamos lá, 5 segundos. Bora. Na verdade, cara, eu só gostaria de pedir a todos, né, que cuidem muito das suas famílias. Tá? Muito obrigado. E ajudem os seus colaboradores a cuidarem das deles. Zé, Ribas, desculpa, muito obrigado. O último é seu Fábio Fátio. Zé, sem gritaria, Zé. Ambev é gritaria. Beleza, aqui, ó. Bem simples. Meu avô era de... Bora. Fica tranquilo. Meu avô era de Corinto, norte de Minas, e ele era açougueiro. A frase dele é o seguinte: vão vender o filé, comer o fígado, comer a canela do boi para ficar cheio de energia. É isso que obrigado, a gente... Zé. Obrigado. Fabão, por favor, para fechar com maestria. Eu queria só, por pior que seja, gente, assim, acho que vai ser muito difícil ainda. O pior ainda não passou. Vai ser difícil, vai ser duro, mas por pior que seja, reflita se não dá para fazer melhor, se não dá para inovar, se não dá para criar, se é a melhor solução. Eu rezo sempre, né, falou em pastor, serenidade, coragem e sabedoria. Quem quiser baixar, explica um pouco melhor. Porque assim, vai passar, e quando passar, a gente vai ter certeza de ter tomado as melhores decisões. E as mais duras, seja mais transparente. Todo mundo no mute, quando passar, você vai ter o teu time todo mundo contigo, no mute, todo mundo no mute. Eu preciso todos no mute agora. Agora, Fábio, Ronald, mute. Bora. Gente, eu fiz o exercício da crise aqui. Eu pus vocês num cenário que o pequeno está vivendo, seus filhos da puta. Então, é o seguinte, nós ainda tínhamos 5 minutos. E na disciplina e calma diante da pressão, como diria o Capitão Nascimento, é foda. Gente, tem que ir assistindo, seja uma, seja duas. Nosso objetivo aqui foi, pelo menos, animar a sua vida. Muito obrigado, gente. O exercício foi feito. Acho que a gente cumpriu o que precisava. Fiquem com Deus, rezem, cuidem das famílias. Se tudo der certo, nós nos vemos em breve. Um abraço, um beijo no coração de cada um. Valeu!